Se você viveu os anos 2000, com certeza se lembra de uma era do cinema que ficou marcada pelas paródias exageradas, cheias de piadas escrachadas e referências a todo tipo de filme famoso. Entre esses lançamentos, um se destacou: Deu a Louca em Hollywood, conhecido também como Epic Movie. Mas por trás das piadas absurdas e do humor sem limites, existe uma produção cheia de segredos, polêmicas e curiosidades que muita gente nunca soube. Hoje, eu vou te mostrar 5 fatos inacreditáveis sobre esse clássico da comédia que você precisa conhecer. Número 5. O filme foi feito em tempo recorde. Pouca gente sabe, mas Deu a Louca em Hollywood foi um dos projetos mais rápidos já realizados dentro do gênero de paródia. Em menos de um ano, os roteiristas e produtores conseguiram escrever, filmar, editar e lançar o longa. Isso é uma velocidade absurda para os padrões de Hollywood, onde muitos filmes levam de 2 a 3 anos só no processo de pré-produção. O motivo dessa correria era estratégico: eles queriam aproveitar o sucesso recente de outras paródias, como Todo Mundo em Pânico e uma comédia nada romântica, que estavam fazendo muito dinheiro no início dos anos 2000. Então, a ordem dos estúdios foi clara: precisamos lançar o quanto antes que essa onda passe. Isso fez com que os roteiristas praticamente vivessem dentro do estúdio, escrevendo cenas e piadas sem parar. Muitas vezes, o roteiro era alterado no mesmo dia da filmagem, algo que é bem arriscado porque pode deixar o resultado final desconexo. E foi exatamente isso que aconteceu: um filme cheio de piadas rápidas, efeitos especiais bem simples e um ritmo totalmente caótico. Mas no fundo, era essa bagunça que eles queriam entregar, uma paródia descontrolada, que parecia mais um grande improviso do que uma produção planejada. Número 4. O elenco tem várias estrelas escondidas. Apesar da confusão que muita gente lembra, o filme conseguiu reunir nomes interessantes que marcaram época. Um dos destaques é Jennifer Coolidge, a eterna Stifler's Mom da franquia American Pie, que sempre roubava a cena com seu humor exagerado. Só a presença dela já trouxe uma conexão imediata com fãs de comédia dos anos 2000. Outro nome importante é Kal Penn, conhecido principalmente pela saga Harold e Kumar. Ele interpreta um dos personagens principais e ajudou a atrair o público jovem que já acompanhava seu trabalho em outros filmes de humor. Além deles, Epic Movie ainda contou com participações menores de comediantes e atores que, mais tarde, se tornariam muito populares na TV americana. Isso é curioso porque, apesar da crítica ter detonado o filme, muitos desses atores seguiram carreiras de sucesso. Hoje, quando o público reassiste, é quase como encontrar estrelas escondidas em meio ao caos, o que dá uma certa graça a mais. É aquele tipo de elenco que, mesmo num filme mal falado, chama atenção por juntar tantos nomes que marcaram a cultura pop dos anos 2000. Número 3. O título muda completamente em cada país. Se aqui no Brasil o filme ficou conhecido como Deu a Louca em Hollywood, nos Estados Unidos o título oficial foi simplesmente Epic Movie. Mas em outros países, a história foi bem diferente. Na Europa, por exemplo, alguns lugares chamaram de uma comédia épica de Hollywood, enquanto em outros o título fazia referência direta às paródias de As Crônicas de Nárnia e até Piratas do Caribe. Esse jogo de nomes mostra uma estratégia clara das distribuidoras: adaptar o título para cada mercado, tentando atrair mais público de acordo com o que estava em alta no cinema local. O engraçado é que muitas vezes esses nomes não tinham nada a ver com a proposta do filme. Era só uma forma de chamar a atenção. Isso também gerava confusão, porque alguns países recebiam cartazes com títulos completamente diferentes, mas todos levando ao mesmo filme. No fim,
esse detalhe acabou virando uma curiosidade divertida, mostrando como a comédia nonsense não se limitava às telas, mas também à forma como o filme era vendido pelo mundo. Número 2. Piadas polêmicas e cenas cortadas. Como toda boa paródia, The Walk in Hollywood não tinha medo de exagerar. Mas o que muita gente não sabe é que várias das piadas mais pesadas nunca chegaram às telonas. Durante as pré-exibições para o público, muitas cenas receberam notas baixas, principalmente as que envolviam sátiras diretas a celebridades reais. Isso fez com que os produtores optassem por cortar trechos inteiros para evitar polêmicas maiores e garantir que o filme fosse aceitável para uma audiência maior. O resultado foi uma versão final um pouco mais suave, mas ainda cheia de referências absurdas. É interessante pensar que existe uma versão alternativa, muito mais pesada e polêmica, que nunca foi mostrada oficialmente. Esse tipo de corte é comum em comédias de paródia, mas no caso de Epic Movie, ajudou a moldar a reputação do filme como algo menos ofensivo, mas ainda assim completamente caótico. Número 1. O filme virou cult pela zoeira. Se por um lado The Walk in Hollywood foi massacrado pela crítica, sendo apontado como um dos piores filmes da década, por outro ele conquistou um espaço inesperado, o de filme cult para os fãs de humor nonsense. Isso aconteceu porque o longa representa perfeitamente a fase dos anos 2000 em que o cinema estava obcecado por paródias rápidas e exageradas. Até hoje, existem comunidades online que revisitavam e ainda revisitam o filme, destacando as piadas mais absurdas e celebrando justamente o fato de ele ser tão ruim que chega a ser bom. Esse status cult não vem da qualidade técnica, mas sim da experiência coletiva de rir de algo totalmente exagerado e fora de controle. E por isso, mesmo sendo alvo de tantas críticas, Epic Movie continua sendo lembrado e até reverenciado por quem viveu aquela época de ouro das paródias. Espero que tenham gostado. E aí, você já sabia dessas curiosidades sobre The Walk in Hollywood? Esse filme pode dividir opiniões, mas não dá para negar que ele representa uma época inteira do cinema em que as paródias dominavam e todo mundo queria rir das produções mais famosas. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve vamos trazer muito mais curiosidades sobre os filmes que marcaram a sua vida.